Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas à nossa quinta aula da semana da Gênese. Como vocês estão? Me conta aqui. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. E eu quero aproveitar e te pedir, se você ainda não me segue nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, então já começa a me seguir. Os links estão descritos aqui abaixo. E faz um favor para mim também. Curte esse vídeo, compartilha com pessoas, com amigas, primas, que você sabe que precisam dessa palavra, ok? Então vamos lá. Eu quero começar hoje te fazendo uma pergunta bem desafiadora. Se eu te desse hoje R$ 1 milhão, eu não sou o Silvio Santos, mas se eu te desse hoje R$ 1 milhão, o que você sentiria? Você sentiria alegria ou você sentiria medo? Mas olha aqui outra pergunta. Será que você teria estrutura suficiente para lidar com esse dinheiro? Será que você teria a mentalidade expandida, apropriada para lidar com essa quantia de dinheiro? Sabe, o mundo ele tem uma visão sobre o dinheiro. Mas o reino de Deus, e nós, eu e você, nós estamos no reino de Deus, ele tem outra visão que é completamente diferente do mundo sobre o dinheiro. E é nessa visão do reino de Deus sobre o dinheiro que nós devemos caminhar e alicerçar toda a nossa vida. Então você sentiria até alegria, eu acredito, nossa, R$ 1 milhão. Mas ao mesmo tempo, você poderia sentir medo. O medo de perder esse dinheiro, o medo de se perder, medo de ostentar, medo de ser julgada. E aí aqui, eu faço outra pergunta para você. Será que esse dinheiro, ele te corromperia? Em que sentido? Sabe, mulher, muitas vezes nós queremos ter certas coisas, possuir certas coisas, não porque nós queremos ou porque nós precisamos, mas porque queremos ostentar. E ostentação é muito perigoso, não faz parte do reino de Deus, não deve fazer parte da nossa vida. Então muitas vezes nós adquirimos um item de luxo, não porque a gente quer, porque precisa, mas porque a gente quer mostrar para alguém que a gente também tem, que a gente também usa aquela bolsa, aquela marca, a gente quer pertencer. Então isso mostra que o nosso coração não está alinhado para lidar com o dinheiro de maneira certa. E o nosso coração, ele precisa estar alinhado para nós desfrutarmos, porque eu não estou aqui dizendo que nós não possamos ter coisas boas, viu? Não me entenda mal. Nós podemos, porque nós somos filhas de Deus. Nós podemos desfrutar do melhor dessa terra. Nós somos tão dignas quanto qualquer outra pessoa. Deus não é contra a nossa prosperidade, o nosso aumento e que nós desfrutemos de boas coisas. Mas Ele deseja que o nosso coração esteja alinhado ao ponto de eu desfruto de boas coisas, mas eu também transbordo na vida de outras pessoas. Eu sou generosa, eu tenho prazer em servir. E sabe o que vai acontecer? Deus acrescenta cada vez mais na nossa vida. Então nós precisamos refletir sobre isso, porque se Deus ele chega para você e te pede assim, filha, oferta essa casa na vida de alguém. Confia, eu quero fazer algo novo na sua vida. Oferta essa casa na vida de alguém. Qual seria a nossa reação? Nós, mesmo com um sacrifício, diríamos sim, Pai. Mesmo que eu não entenda, está sendo sacrificial, mas eu vou decidir te obedecer. Ou nós teríamos uma outra atitude, dizendo, mas como assim? A casa é minha, é fruto do meu trabalho. Então, essa atitude aqui, ela mostra que aquele objeto, ele se tornou um ídolo para nós. Então isso diante de Deus é inaceitável. Por isso hoje, na aula 5, nós vamos aprender algo precioso. Durante muito tempo, a igreja, por falta de clareza,
ela nos ensinou a ser pequenas. Mas Deus não deseja que nós sejamos pequenas. Deus deseja que nós sejamos gigantes. Deus ordena na sua palavra, e nós vamos ver, a multiplicação. Então, por isso, se hoje você sente que a sua vida está travada, se você sente que a criatividade está bloqueada na sua vida, ou se você trabalha e não consegue ver fruto, não consegue ver resultado desse trabalho, essa aula é para você. Seja muito bem-vinda, porque hoje nós vamos destravar todos esses bloqueios. Vamos lá? Então, o tema da nossa aula de hoje é o código da multiplicação. Então, vamos falar da primeira benção durante todo esse dia da criação em Gênesis 1. E eu quero ler para você. Isso aqui não é papo de coach, isso aqui é a palavra de Deus. Gênesis 1, do 20 ao 22. Preste atenção em cada uma dessas palavras. Olha só, diz assim: E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus contemplou a sua obra. E Deus os abençoou. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Então, olha que lindo isso aqui. Deus, ele cria os animais marinhos e as aves dos céus. E aí acontece algo inédito na criação. Então, pela primeira vez, Deus abençoa algo e dá uma ordem direta. Preste atenção. Frutificai, isso é uma ordem. E multiplicai-vos. E enchei as águas nos mares. E as aves se multipliquem na terra. Então veja que esses verbos aqui, encher, multiplicar, frutificar, te trazem a ideia de quê? De crescimento, de expansão, de prosperidade, ou te trazem a sensação de manutenção, tudo igual, conformidade? Não. Eles nos mostram a ideia, a base do reino de Deus. Encher, multiplicar, frutificar. Visão de crescimento, de transbordo, multiplicação, prosperidade. Então, meninas, preste atenção nisso. Baseado nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos 3 lições preciosas para aprender. Primeira lição: a ordem de encher, de multiplicar, de frutificar, ela veio antes da queda. Preste atenção, vou repetir. A ordem de Deus para encher, frutificar e multiplicar veio antes da queda. Então, o que isso significa? Significa que prosperidade não é coisa do mundo. A prosperidade já existia lá no paraíso. Então, quando Deus ele criou os peixes e as aves, ele já instalou um software de abundância. Deus não criou escassez. Escassez veio a existir depois, é um vírus que veio a existir depois da queda. A multiplicação, a prosperidade, esse sim é o padrão do reino de Deus. Então, eu quero que você entenda algo aqui, que é muito importante. Abra o teu coração para realmente crer nisso. Para quebrar hoje toda a crença que tem te impedido de destravar, de crescer, de avançar na sua vida financeira. Então, vamos entender, prosperidade não é primeiramente ter dinheiro. Vou repetir, prosperidade primeiramente não é ter dinheiro.
E eu sei que tem muita gente aí ensinando essa verdade de maneira distorcida, manipulando as pessoas. Mas nós não podemos impedir que a nossa vida cresça de acordo com a verdade da palavra, porque tem pessoas manipulando outras. Não, elas prestarão contas a Deus de suas atitudes ruins, mas nós vamos nos expor a esse ensinamento e vamos crescer na nossa vida financeira. Então, prosperidade, sabe o que é prosperidade? Prosperidade é crescer. Crescer. Crescer em todas as áreas da sua vida. Sabe o que é prosperidade? Prosperidade é romper. Romper com crenças limitantes. Crenças como eu não posso, eu não sou, eu não tenho, eu não mereço, eu não consigo, quem sou eu? Então, romper com esse tipo de pensamento é prosperidade. Prosperidade é você olhar para a tua casa hoje, por mais simples que ela seja, mas está lá, sua casa é limpa, é cheirosa, é organizada, você desfruta de paz com seus filhos, você desfruta de paz com seu esposo. Isso é prosperidade, mulher. O dinheiro, ele vai vir. Ele vai vir como uma consequência justamente para essa mentalidade que já se alinhou ao entendimento correto do que é a prosperidade. Denise, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Ele vai chegar. Mas primeiramente a gente tem que se alinhar para que estejamos prontas, sabe? Preparar o ambiente, a dimensão para que o dinheiro ele possa chegar. Sabe, tem muitas pessoas que elas são riquíssimas, elas têm riqueza, elas têm fortuna, elas têm dinheiro para viajar para qualquer lugar, para frequentar qualquer lugar, mas dentro de casa elas não desfrutam de paz. Dentro de si elas não desfrutam de paz, sabe? Isso não é prosperidade. Elas têm riqueza, fortuna, mas não têm prosperidade, é completamente diferente. A Bíblia diz que José, ele era próspero em todos os lugares, em tudo que ele fazia. Ele era próspero na casa de Potifar, ele era próspero na prisão, Porque a Bíblia diz, porque Deus estava com ele. Então tudo que ele colocava a mão para fazer dava certo, isso é prosperidade. Ele não se tornou próspero quando chegou no palácio e se tornou governador. Ali foi consequência, foi resultado de uma mentalidade que ele sempre teve, de que ele era próspero, porque Deus estava com ele. Então você é próspera, porque Deus ele está com você. O segundo princípio que nós aprendemos aqui: estagnação é desobediência. Então Deus não disse para os peixes e aves, mantenham-se. Muito pelo contrário, ele disse, multipliquem. Então, mulher, se você enterra o seu talento, a sua habilidade, o seu projeto, por medo, por não saber o que fazer, isso não é humildade. Isso é desobediência. E Deus não nos chamou para isso. O terceiro ponto que nós aprendemos aqui: peixes e aves. Sabe, peixe aqui significa profundidade. Representa ideias. Representam ideias que estão dentro de você, mas que precisam sair para fora. E aves aqui representam altitude, falam de ter uma visão clara, uma visão estratégica sobre o seu futuro. Olha que lindo isso! Então, para prosperar, você precisa dos dois. Você precisa de ideias profundas e você precisa de uma visão clara, de uma visão estratégica. Você precisa saber onde você quer chegar. Agora eu quero falar com vocês sobre prosperidade é uma dimensão. Eu quero trazer um dos ensinos do apóstolo Davi Rebolo no seu livro Dimensões de Prosperidade sobre isso. E ele nos fala que prosperidade não é apenas ter dinheiro na sua conta bancária. Prosperidade é uma dimensão espiritual. Já parou para pensar nisso? O assunto de dinheiro é espiritual, totalmente espiritual. Envolve sua vida, seu sangue, o seu tempo.
Então ele fala que existem 2 níveis de acesso. O primeiro nível é a dimensão da sobrevivência. É quando você come o que trabalha no dia. É aqui onde entra literalmente o suor do teu rosto após a queda, quando a terra foi amaldiçoada. E infelizmente é nesse lugar que muitos cristãos vivem, escravos do sistema, sobrevivendo, às vezes até dependendo do sistema para tudo. A segunda dimensão é a dimensão do Éden, é a dimensão do governo, e é aqui, para esse lugar, que nós estamos caminhando através dessas aulas, e principalmente dessa aula de hoje. Sabe, o ouro, ele já existia no Éden, e eu quero te mostrar isso na palavra. Gênesis 2, do 10 ao 12, presta atenção nessa leitura, como ela é maravilhosa. Diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que cerca toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o obdélio e a pedra sardônica. Ali há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Gente, presta atenção nisso. Deus, ele não apenas criou o ouro, mas ele vem nos dizer que o ouro era bom. Então, nada de pensar que o dinheiro é sujo, porque olha o que a palavra está dizendo, o ouro é bom. Deus disse que é bom a prosperidade, a riqueza segundo o reino de Deus é boa. Então, por que pensar e acreditar nessa mentira de que o dinheiro é sujo? E isso foi antes da queda. Depois da queda, Satanás vem e toma isso e deturpa isso. Mas nós estamos aqui hoje, pelo sangue de Cristo, pela vitória de Jesus na cruz. Tudo isso foi reconquistado para nós. Então nós estamos o quê? A pegar isso de volta, a recuperar o que é bom e trazer de volta para o reino. Então veja, Adão, ele não tinha que fazer nada a não ser acessar e governar. Hoje isso vale para mim e para você. Nós temos que aprender a acessar e a governar a partir dessa verdade. Então agora vamos falar de neurociência e dimensão. Nós vamos unir a ciência e a fé, como nós sempre temos feito aqui nas nossas aulas. Temos cuidado e tratado do espírito, da alma e também do nosso corpo, da nossa mente, cérebro, e é aqui onde a neurociência nos auxilia. Então, o que o Rebolo fala sobre mudarmos de dimensão, sairmos da dimensão de sobrevivência para a dimensão do Éden, a neurociência chama de mudar o paradigma neural. Então preste atenção, enquanto o seu cérebro continuar trilhando caminhos neurais de crenças limitantes como eu não posso, eu não consigo, eu não sou, eu não tenho, quem sou eu? Você continuará numa frequência de escassez, ficando impedida de prosperar. O que precisa ser feito? Você precisa reprogramar o seu cérebro. Você precisa começar a mudar essa forma de pensar, trocar essas crenças para que você possa então entrar na dimensão de Deus, a dimensão da prosperidade. Denise, mas se Deus mandou multiplicar, por que eu ainda travo tanto? Culpa do seu sistema de sobrevivência. Então, primeiro ponto, o cérebro da escassez. Então, veja, a amígdala, o centro do medo, ela adora uma zona de conforto. Então, para o cérebro primitivo, você ganhar mais dinheiro significa correr mais riscos, significa mais exposição, significa mais responsabilidade. Então o cérebro prefere que você fique pobre e segura do que rica e exposta. E aí eu quero falar com você aqui um pouco sobre esse espírito de escassez, sobre mentalidade de escassez. Isso é muito sério.
Deus tratou isso comigo há um tempo, me mostrou que na minha vida, na minha casa, havia espírito de escassez e eu não percebia. Depois, eu posso estar fazendo uma aula só sobre isso, é um assunto muito importante, que inclusive eu quero ainda estudar um pouco mais para crescer ainda mais nesse assunto. Então, sabe aquela blusinha, aquela blusa velha, gasta, que às vezes tem só um furinho assim discreto, que ninguém nem percebe, mas você continua lá, usando. É porque foi a minha mãe que me deu. Mas ali é espírito de escassez. Você ter coisas quebradas na sua casa, remendadas, coisas guardadas que você nunca mais vai usar na vida. Aquela lata de tinta, pintou a casa inteira, reformou, sobrou um pouquinho de tinta, não, eu não quero jogar fora. Aí guarda lá no quartinho, lá no final, na despensa, e fica lá por anos e anos. Espírito de escassez. Não vou usar essa xícara aqui, tem um arranhadinho, quebrou aqui, mas eu vou usar ela para outra coisa. Mentalidade de escassez. A gente tem que sair desse lugar para ontem, porque isso aqui também é um dos motivos pelos quais ficamos impedidas de prosperar. Então hoje você tem que fazer assim, ó, fazer uma oração e fazer um limpa na sua casa, para que você não aceite, porque quando a gente se permite viver assim, a gente está dizendo para nós mesmos, eu aceito conviver com isso aqui quebrado. Eu mereço ter as coisas assim, pela metade. Então veja, Deus ele não nos chamou para a conformidade. Deus nos chamou para correr riscos. Você sabia disso? Que o nosso Deus ele nos chama para correr riscos, sair da zoninha de conforto. Tem uma parábola na Bíblia maravilhosa, parábola dos talentos. Você já leu ou você já ouviu falar? Então o Senhor ele chega para os servos e ele entrega para cada um uma quantia de talentos. Para um ele dá 5, para outro ele dá 2 e para outro ele dá 1 talento, conforme as suas capacidades. Mas o que é interessante na parábola? Não há em lugar nenhum o mestre dizendo, olha, te dei 5 talentos, você vai fazer isso e isso e isso para você crescer, para você prosperar, tá? Vai dar certo. Não, ele não dá nenhuma instrução. Ele fica simplesmente o quê? Na expectativa do que eles vão fazer. Isso é completamente diferente. Então Deus ele espera que nós tenhamos essa ousadia, essa iniciativa, essa coragem de nós corrermos riscos. Ele quer que nós venhamos surpreendê-lo com aquilo que ele nos deu. Então nem sempre ele vai mostrar o mapa completo. Nem sempre ele vai te mostrar o que fazer nos mínimos detalhes. Mas ele te pede, dá o primeiro passo, que eu estarei com você. E conforme você vai caminhando, eu vou te instruindo. Então, segundo ponto, o bloqueio da dopamina. Então, quando você acredita que o dinheiro é sujo ou que rico não entra no céu, você corta o sistema de recompensa do seu cérebro. Então, você para, literalmente, de ter ideias criativas. Por quê? Porque o seu cérebro pensa assim, para que eu vou ter ideias criativas se a recompensa, a riqueza, é ruim? Terceiro ponto, mentalidade de crescimento. Então lembra, o cérebro, ele é plástico, ele pode ser moldado. Então quando você decide sentir prazer pelo risco calculado e pela multiplicação, você deixará de ser um peixe num aquário aqui, sozinho, isolado, nesse cantinho, nesse mundinho, para ser um peixe do oceano infinito, onde o céu é o limite para você. Então vamos para o grande insight dessa aula. Movimento é vida. Então vamos olhar para a água. A água parada apodrece. A água corrente, que está em movimento, ela gera vida. Então veja, dinheiro. Dinheiro é energia. Dinheiro é movimento. Olha o verso.
as águas produzam abundantemente movimento. A criatividade, ela exige movimento. Denise, mas eu não tenho criatividade. Veja, pode ser que algumas pessoas nasçam com uma inclinação maior para a criatividade, mas você sabia que nós podemos aprender a ser criativas? Na minha faculdade de moda eu tive uma matéria só sobre isso, despertando a sua criatividade. Então não tenho criatividade. 2 coisas você vai fazer. Você vai começar a orar ao Senhor pedindo que te ajude. E segunda coisa, você vai estudar para despertar a criatividade, o potencial que existe dentro de você. Então veja, mulher, muitas de vocês estão à espera de algum dinheiro para fazer algo, ou seja, que alguém invista em vocês, que alguém faça algo por vocês. Mas a ordem de Gênesis é o contrário. A ordem de Gênesis é: comece a fazer algo primeiro, que os recursos virão depois. E sabe, a gente começa pequeno mesmo, mas à medida que isso vai crescendo, vai ganhando uma proporção enorme. Sabe, eu tô aqui com vocês, eu não tenho um mega estúdio, equipamentos de primeira, mas eu estou aqui, obedecendo a uma visão de Deus, fazendo de onde eu estou com o que eu tenho. E a palavra nos diz que nós não podemos desprezar os pequenos começos. Então, o seu negócio, a sua ideia, o seu projeto, ele pode começar pequeno, ele vai começar pequeno. Mas se você perseverar, ele vai crescer, cada dia mais e mais. Então veja que no texto aqui, os peixes, eles não esperaram o mar encher, eles encheram o mar. Então o que você tem que fazer hoje? Você tem que tirar os projetos da gaveta e entrar em movimento, por menor que seja. Entre em movimento, faça algo. Sabe? Decida que você vai sair da mentalidade de manutenção, de só pagar conta, para a mentalidade de multiplicação. Vai gerar patrimônio e vai produzir para o reino. Então agora nós vamos para a nossa ferramenta prática, que em todas as nossas aulas estão presentes. Vamos lá para o Oceano das Ideias. Eu trouxe aqui o roteiro e vai estar no seu diário de bordo também. Pegue papel, caneta, faça com calma essa atividade, porque vai te ajudar muito. Vamos ativar o nosso cérebro. Então, o exercício peixe e ave. Então, primeiro ponto, peixe. O que você tem na sua mão? Então, você vai listar três habilidades, 3 recursos, 3 talentos que você tenha, que você já tem, mas que você não está usando. Então, exemplo. Eu sei escrever. Eu sei cozinhar muito bem. Eu amo mexer com flores, com decoração. Eu sou uma ótima ouvinte. Eu tenho um quarto vazio na minha casa. O que eu posso fazer com esse quarto? Então, você vai escrever isso, ok? Ponto 2. Ave. Onde você quer chegar, mulher? Onde você quer chegar? Se dinheiro e medo não fossem problema, o que você faria hoje? Sabe, o medo muitas vezes ele sempre se faz presente mesmo. Mas se tem uma coisa que nós precisamos aprender é a fazer mesmo com medo. Eu sei que isso é muito repetitivo, mas é muito válido, meninas. É muito verdadeiro, a gente precisa encarar. O terceiro é a conexão. Como usar o peixe, as ideias, o projeto, as habilidades, para alcançar a ave, a visão, o lugar onde você quer estar. O lugar tão sonhado, tão almejado, tão desejado. Então, é isso que você vai fazer com calma e eu tenho certeza que você vai chegar num ótimo resultado. Então, agora nós vamos finalizar essa aula com uma oração. Mas eu quero te convidar a não fazer essa oração comigo de qualquer jeito, não. Faça essa oração com ousadia,
com autoridade, crendo que os céus te ouvem, porque Ele nos ouve. Então, se desconecte mesmo agora, sabe, do que está à sua volta e se concentre nesse momento. Viva esse momento. Ativa agora o teu homem interior. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu me apresento agora diante do teu tribunal superior. Eu reconheço que eu fui criada à sua imagem para governar e multiplicar, não para sobreviver. Baseada na tua palavra e no sangue de Jesus, eu quebro agora todo o pacto de escassez, miséria e falência que veio pela minha linhagem sanguínea. Se os meus antepassados fizeram votos de pobreza ou idolatraram o dinheiro, eu peço perdão agora e eu desfaço essa iniquidade no meu DNA e na minha mente. Eu saio da dimensão de sobrevivência e eu entro na dimensão do Éden. Eu ordeno aos meus neurônios, desbloqueiem a criatividade. Eu ordeno às minhas mãos, produzam riqueza do reino. Assim como você ordenou aos peixes e às aves, eu vou frutificar, eu vou multiplicar. Eu não serei estéril na minha mente, nem no meu ventre, nem na minha conta bancária. Eu recebo o manto de governante e a chave das dimensões de provisão. Pai, está selado. O caos financeiro acabou na minha vida. A ordem da riqueza começou. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, que aula poderosa foi essa? Eu saio daqui muito mais abençoada do que eu já entrei, porque esses ensinamentos vêm para mim também. Então, se prepara, porque na sexta-feira nós estaremos indo para a nossa sexta aula, nossa penúltima aula. E nós vamos falar sobre governo familiar e relacionamentos. Então, se eu pudesse dar um tema, seria a rainha do lar. Inteligência relacional para blindar o seu casamento e também os seus filhos. Então, olha, prepara o coração, fica na expectativa porque será uma aula extraordinária. Mulheres, aguardo vocês lá. Tchau! Beijo enorme!